Olá, eu sou o Babá Marcelo do Xogan Faloeira Camegia, Jagumbadi, e hoje trazemos no nosso canal Africanizando Painil de Iemanjá. Vem comigo! Aburu Aboyer, meu Colofé, meu Mutumbá, meu Aurê, meu Mucuyu, meu Saravá, minha bênção a todos. Hoje, com muita satisfação e muita alegria, como diz o ditado, bom filho, a casa volta. Estou aqui na casa de Iemanjá, na casa de Babanil de Iemanjá. Painil, meu Colofé, obrigado. Sei que a sua vida é corrida. Estou tentando essa live já há uns 3 meses, mas hoje é a hora que é, né? Por conta de estar trabalhando até essa hora. Estava jogando até agora. Mas a gente está aqui com muita satisfação, com muita alegria, para que o senhor possa realmente, assim como todos os nossos amigos, todos os nossos convidados, possa, com o seu conhecimento, né, agregar um pouco do teu saber, né, da sua fala, para a nossa cultura do candomblé. Fique à vontade. Boa noite a todos. Meu Mutumbá, meu Colofé, meu Aurê, meu Mucuyu ou Macuyu, meu Saravá a todos. E também o seu lado africano, meus respeitos. Eu digo a todos que a satisfação é minha de estar com o senhor aqui, porque uma parte da minha vida espiritual o senhor vivenciou. Vai fazer agora, dia 20 de agosto de 1994, adentro da casa do seu tio. 40. Não, dia 20 de abril, 20 de agosto de 94. Vai fazer 30 anos. 29 anos, né? 29. Que adentro a rua Banabuí 198, eu cheguei para tomar minha obrigação aos 14 anos com Dona Milacê, mas a casa de seu Luiz Dogum, a qual o senhor já era confirmado lá naquela casa, já tinha obrigações naquela casa com todos os méritos, e fui muito bem recebido. E hoje, minhas primeiras obrigações, que aqui em casa eu tive, tocando no quintal, na lona, na dificuldade, o senhor conheceu essa época, e o senhor tocou os primeiros iaôs, as primeiras obrigações, os primeiros efões, as primeiras matanças aqui na minha casa, o senhor teve conduzindo junto. Isso aí eu vou fazer questão de relatar, que eu vou contar detalhes disso tudo, que para as pessoas verem como a gente acostuma ouvir, de facilidade, né, de achar que as coisas foram fáceis, e só eu sei o sacrifício que o senhor teve, a luta, o trabalho. Sei, mas eu vou falar quando for falar da minha amiga, Maria Mulambo. Aí a gente vai falar. Então, o que aconteceu quando eu chego à rua Banabuiú 198, Ilê Axé Ogum, né, da casa do nosso saudoso pai Luiz de Ogum, e que eu sou recebido não só pelo axé, mas pelas mãos, pelos 10 dedos de minha mãe Marlene, que conduziu muito, Dona Milacê, que está aí com a gente, que pode estar, está viva aí, graças a Deus. E a receptividade foi muito grande. Eu saí do Madureira para tomar obrigação, porque até então o orixá que predominava em mim, por imposição familiar, era Ogum. E aonde eu reencontro Iemanjá, não que não deixou de ser minha mãe, mas aonde Iemanjá chega foi junto com ele, junto com o Ogan Silvinho, junto com o seu Luiz, junto com minha mãe Marlene. E Dona Mulamba aqui uma quinta-feira antes, Dona Mulamba atendeu 49 pessoas. Eu começava a consulta aqui, para as pessoas que conhecem, eu começava a consulta aqui em casa, era 8 horas da manhã, e Dona Mulamba ia embora no outro dia. Eu sou prova viva disso. E
A minha sorte, né, é que eles me conheceram, mas minha mãe Marlene quis conhecer Dona Mulambo, o seu Luiz quis conhecer Dona Mulambo, né? E quando eu chego para tomar obrigação naquela casa, ao invés de começar meus ebós, meus ritos, minha cachoeira, meu tudo isso, teve uma grandiosa festa. Dona Mulambo fez uma festa dentro daquela casa para entregar o filho dela, né, nas mãos da minha mãe Marlene, para conduzir a minha obrigação. Isso foi no dia 20 de agosto, no dia da minha saída, 20 de agosto de 1994. Minha filha ainda não era nascida, minha filha veio depois. Foi um presente que Iemanjá me deu. E é muito satisfatório hoje estar contando isso e o senhor ser ocular de toda essa situação de qual eu vivi. E lá, novamente, eu tive todos os meus trâmites, eu tive beré, ela raspou meu cabelo, que era aqui embaixo, o senhor lembra disso? Ela raspou meu cabelo, Iemanjá tomou ciência, Ogum tomou ciência, sem deixar faltar nada, nem a nada, nem a ninguém. E Maria Mulambo, e ela foi muito cautelosa, minha mãe Marlene, com todas essas situações que foram feitas nessa minha obrigação, ao qual o senhor estava conduzindo a matança junto com meu pai Silvinho de Logoendé. É fato, cara. É uma situação, Nil, que, tipo, logo após, né, isso tudo, eu vivenciei aqui muito tempo por conhecer aquela mulher chamada Maria Mulambo a fundo, porque eu não conhecia. E quando a gente às vezes começa, quando eu estou em roda de alguns amigos e conto histórias da minha vida, né, parte da minha vida, eu digo que eu aprendi muito com ela. Sabe, ela com aquele jeito dela de mãezona, né? Porrenta, mas, sabe, mãezona, e velho, vem, mas era para aprender, sabe, aprender. E eu lembro que Aí o Marquinhos está dizendo que o pai pequeno dele está aí, ó, Marquinhos do Açougueiro. Hoje é aniversário dele, mandei um beijão para ele, filho. Felicidade, filho. E eu sempre falo, sabe, mas eu falo não querendo se apresentar, né? Não querendo jogar glitter, não. Eu falo dos sacrifícios que se tinha. Porque um cara novo que podia estar fazendo qualquer coisa na vida dele, se abdicar, atender 50 pessoas segunda, 50 pessoas na quinta, né? E fazendo serviços espirituais, ebó, macumba e etc e tal. E eu também aprendi muito com ela. E conto também para alguns amigos sobre a trajetória, que você sempre, nas suas lives com bastante humildade, você fala que as pessoas, na época, batiam a cabeça na fossa. Batia, verdade. Que o nosso axé era ali dentro, né? Era dentro de um quartinho, e a gente fazia ornamentação, puxava paraquedas, e no porrãozinho, para a gente fazer os primeiros barcos, e graças ao Ludumar e Iemanjá e Dona Maria Mulambo, aos poucos foi se tomando corpo e chegou esse castelo que Iemanjá e suas divindades moram. Então eu fico muito orgulhoso, né, de fazer parte, ter feito parte dessa história, e ela também ter feito parte. A gente, claro, tivemos vários momentos felizes, né, apesar de jovem na época, mas a gente mais amigo do que negócio de macumba, né? Então a gente tinha uma afinidade de amizade, mas espiritualmente falando, aquela mulher foi uma mulher que me ensinou muito e me agregou muito sobre o homem que eu me tornei. Falando disso, só veio também da Umbanda. Vamos falar um pouquinho da Umbanda, daquele velho gaiato que eu amo. Vamos lá. Ele acabou. Então, eu tenho as minhas espiritualidades, ao qual eu nunca deixei, porque eu, particularmente, eu não acredito que exista uma força maior do que a maior força, que é aquela que nos acopla e que nos domina. Então, eu desconheço o Babalorixá e a Lorixá, que hoje nem tanto falam, mas antes falavam muito. O fulano prendeu o meu herê, o fulano prendeu o meu caboclo. Não, eu acredito que aquela entidade, ela se permita ao seu início espiritual, ao qual você vai designar a Orixá Oxu, e ali elas tome um respeito enquanto estiver fazendo
aquelas cerimônias, aquelas obrigações, e que eles são zelosos e respeitosos, mas que nunca vou entender que uma pessoa que é cheia de defeitos, cheia de erros, cheia de sujeira, possa comandar ou mandar qualquer entidade embora. Eu continuo recebendo uma vez por ano meu preto velho, o Rei Congo, sempre fazendo a feijoada de portas abertas, porque eu não tenho nada a esconder, porque o que eu tenho a esconder é de ser feliz por receber, né? Se outros não têm, eu respeito. Meu caboclo, entendeu? E essa entidade chamada Maria Mulambo. E vou contar mais uma coisa aqui que eu acho que eu nunca contei em live nenhuma, vai ser para o senhor. Eu recebia 7 Exus. E com o tempo, eu acho que a idade foi, ou a dona Mulambo não deu mais chance a ninguém, só ficou mesmo o seu Marabô, que sempre veio antes de Maria Mulambo. Sim. Então, o seu Marabô, ele vem uma vez por ano, dia 28, apesar que esse ano, por um problema que aconteceu aqui, não foi briga, não foi nada, problema meu, de saúde, minha, e a dona Mulambo não segurou, não que ela não tenha força, mas ela não segurou o rojão, e no final o seu Marabô é que veio para dizer amém naquela situação, entendeu? Talvez ele dizendo, eu sou o dono dessa história aqui, eu comando essa história aqui. Então, ele se fez presente agora em julho, coisa que é inédito, ele só vem uma vez por ano, no dia 28, cai o dia que cair, é 28 de novembro. Mas quando nós falamos dessa entidade, que para mim é minha mãe, minha amiga, eu falo que ela tomou um domínio, ela tomou uma forma e ela veio como se fosse uma forma acalentadora. Você vê, hoje nós estamos falando junto com o senhor aqui sobre Maria Mulambo, estamos fazendo essa live, lembramos, né, de situações, e não que seja para me amenizar, mas hoje eu trabalhei o dia todo, graças a Deus, porque se eu talvez não estivesse trabalhando, eu estaria meio desnorteado, porque hoje, se minha mãe fosse viva, amor da minha vida, faria 83 anos, estivesse viva. E a dona Mulamba, ela veio não para tomar o lugar da minha mãe, mas ela veio para ser uma acalentadora, ela veio para me botar no colo, para me ninar. Então, isso é coisa que só a entidade, a orixá, e não tem explicação. E isso não é matéria. Então, quando diz que o Pai de Santo prendeu o meu Exu, o meu caboclo, o meu preto velho, eu respeito a cada fala de cada um, porque todo mundo tem direito de ir e vir, mas eu não consigo achar esse antídoto. E nem nunca quis aprender para fazer com ninguém, porque eu acho que nós não temos, entendeu? A forma de tentar moldar aquilo que já foi acertado para nós. Então, eu digo e respeito a cada um que orixá, vento, ventania, ventarola ou sopro é de cada um, é unitário. Não, eu concordo. Olha, eu quero dizer às pessoas que ele me pegou um pouco de surpresa, que eu achei que ele não viesse mais, e a minha bateria já está no finalzinho. Infelizmente, eu estou aqui no meu quarto de jogo, e não estou em casa, e meu carregador está em casa, e a minha bateria já está se acabando. Tá? Mas, para todos que estão nos vendo também na outra plataforma do painel, né, do Facebook, vocês podem acessar o nosso canal aí, Africanizando, e ver a nossa entrevista na íntegra, que está sendo gravada, vai ser editada, e amanhã, se tudo der certo, já vai estar no nosso canal. Aqueles que não conhecem o nosso canal, possa se inscrever, tem tantos outros vídeos lá interessantes, outras entrevistas maravilhosas. Então, vocês que não conhecem ainda o nosso trabalho, que possam se inscrever lá no canal e apreciar os outros conteúdos que nós temos lá. Ô Nil, eu vou te falar uma situação, assim, a gente falar da forma pelo qual nós convivemos é muito fácil, né? Porque você falar é uma fala que você diz muito, a gente não falar, botar dedo naquilo que a gente não viu ou que não participou, né? Então, quando eu falo com propriedade de... Claro que com o tempo eu também cresci, eu também tive outras coisas para vivenciar e eu me distanciei um pouco de Dona Maria, mas eu estou sempre, quando eu posso, a encontrando. E o que eu fico feliz, cara,
é que o tempo passa, a gente fica velho. Pô, mas a mulher que eu conheci há 30 anos atrás, a santa que eu conheci há 30 anos atrás, e o Nil que eu conheci há 30 anos atrás, o Nil um pouco mais diferente, porque São velhos, né? a gente envelheceu e aprendemos também um pouquinho com a Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua apresentação, quantos nomes o senhor falou? Pai Marcelo? Na minha apresentação? Marcelo. Sou fala os Marcelo nomes. Choguian. Isso, mas falou os outros nomes. Aí, né? Então, eu tenho o privilégio de conhecer o Marcelo Batera. É verdade. Entendeu? Fora esses nomes todos, eu conheci o Marcelo Batera, grande baterista, que é o sensacional baterista, o músico. Então, a nossa... Está acabando a bateria. Então, é prazeroso, porque não é de agora. Sim, é o que eu estou falando. A gente teve uma vida mais amigável, mais amigos. Sim, claro. A gente tinha nosso comprometimento dentro da macumba. Pô, mas a gente fazia ali e depois, quantas vezes saímos daqui 10h30 da noite para jantar? Junto com o casal que era filho nosso. Isso. Né? E que nós íamos jantar, e tipo, alegre, feliz, o dia todo trabalhando, e aí a gente que ia começar a falar um pouco da amizade. E aí ele dizia assim, eu dizia, vamos jantar. Quando chegava no lugar, se fosse porcão, ele dizia, mas tu tá de calçolão, cheio de matança, cheio disso. Culpa suja de sangue. O que eles querem é meu dinheiro, eles não querem ver qual é a roupa que eu tô. Sangue. Tu vai e ele falava, eu não vou entrar não. Quando ele viu eu já tinha entrado, ele tinha que entrar também. Verdade. Então era muito, muito bom, né? E o mais interessante também, Nil, é uma coisa que eu bato, eu sou tipo um cara que eu sou verdadeiro, eu não admito mentira, né? E todas as vezes que eu falo da minha vida, né, que eu toco no seu nome, porque eu vivenciei aqui, eu posso falar com firmeza e verdade sobre o teu caráter e a sua humildade, né? É que eu me lembro que naquela época das obrigações, você fez questão de ir lá na sua mãe, eu não lembro o nome dela, mas eu fui com você, aonde você se iniciou. Isso. Lá perto do campo, daquela boate que ali, tinha isso, ali, né? Ali foi uma passagem que eu tive de uma pessoa que cuidou da falou, parte eu vou de lá Umbanda, agradecer, e vou agradecer por Maria Mulambo estar na minha vida, porque foi ali o primeiro local que Dona Mulambo chegou. Então, eu acho que nós temos que agradecer a tudo aquilo que nos faz bem. E sempre dar crédito, né, Marcelo, ou pai Marcelo? Porque se a gente não der crédito a alguém, da onde surgiu, da onde veio, como aconteceu. Então, quando as pessoas viam a minha casa se levantar com o meu esforço, com a minha fé, a minha perseverança, os trabalhos de Maria Mulambo, como aconteceu? Como foi esse boom? Mas para alguns que me conheceram lá atrás, sabe de todas as dificuldades como o senhor, do que eu passei. Eu fui fazer uma obrigação e, assim, aquela casa, ela era acolhedora. E o senhor compartilhou, que eu não posso esquecer disso, quando eu fui pedir o jogo de atabaque emprestado, porque eu não tinha atabaque para tocar, numa obrigação de 7 anos, que era da dona Lígia, eu já comecei logo fazendo uma obrigação de 7 anos. Tinha o Iaô, que era o Ricardo, que era de Angola. Do Ogum, né? Isso. Eu lembro. E quando eu fui para tocar, eu pedi uns panos, uns laços para amarração, porque ainda não tinha, era tudo muito precário. E naquele momento eu sofri algum impacto que me foi ruim, e que talvez tu não lembre disso, mas foi bom pra cacete porque me deu força. E aqueles panos foram negados, que não foi negado pro Jorge Gina, né, que fez um monte de filho de santo lá. Uhum. E aquele atabaque teve uma má vontade de ser emprestado, e eu comprei no cartão, no crediário, não sei quantas vezes foi. Existia uma loja chamada Loja Carícia, e essa Loja Carícia eu fiz um carnê,
E o carnê eu comprei vários panos. A menina que ia se iniciar do barco da Bebel, ela pegou a máquina, trouxe para cá, que eu tinha que aturar aquelas crianças, que as crianças eram o demônio, mas ela costurava, fazia as bandas, fazia os laços, fazia tudo. E assim começou. Talvez aquele momento daquele negar não foi ruim nem do seu Luiz, nem da mãe Marlene. Mas ele foi bom, porque senão eu ia ficar. Né? Eu ia ficar num comodismo de toda vez um vicioso de estar precisando e pedindo emprestado. Então, aquela certa má vontade, ela me deu uma alavancada, dizendo assim, ó, cara, caminha porque tu tá sozinho, vamos andar, vamos procurar aí para tu ver, vamos acertar isso, entendeu? E como a gente tinha aqui, às vezes as meninas estavam ali embaixo da biquinha, que era aqui no corredor, com um chapéu, guarda-chuva em cima da cabeça delas, e lavando os axés, porque a chuva caía. E era a condição que se tinha naquela época. Que tinha. Então, o senhor compartilhou disso, o senhor vivenciou isso tudo, e hoje, mais do que nunca, não é esses 3 meses, é porque a vida nossa é uma correria muito grande, ainda mais quando vai chegando julho, maio para junho, julho, eu digo, meu Deus, é correr contra o tempo, entendeu? Pai Alexandre, um beijo grande para o senhor, um beijo aí, pai Alexandre de Dan, que está aí com a gente. Então, Tá me devendo, hein, pai Alexandre? Falei com o senhor ele fez parte daqui também. Eu falei com ele. ele. Meu Ogã e meu Iaô do Oxalá, ele junto com meu pai Antônio, que vieram botar aqui em casa. Então, eu acho que isso não foi o pejorativo, não foi o ruim. Ficou essa arranhadinha, mas que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu digo que foi genial, foi prazeroso. Senão eu estava no comodismo, numa zona de conforto, toda hora pedindo e levando de volta, pedindo e levando de volta, entendeu? E pela questão, pelo menos que eu me lembre, não era menos de 3 barcos por ano. Se sair aqui. Não. Então, imagine se tivesse de ir lá 4 vezes naquele ano para pegar o pano e o atabaque. Então, isso foi bom. No ano de 94 ainda, eu fiz a obrigação de 7 anos da dona Lígia. No ano de 95, eu botei 8 barcos. Foi o barco da Neia, o barco da Jo e da Rosa. Carla. O barco da Carla, da Joana, da Edi e do Maiked, o barco da Bebel, o barco da Penha, o barco da Márcia, 6. Foram 6 no ano. Para quem estava começando na lona, né? E aí depois no ano seguinte, em 96, eu boto logo o Alexandre, junto com o Sandro, aonde o pai Alexandre veio com meu pai Antônio. E ali eu já começo a alavancar, ali eu já entra a obra no Madureira. Vem meu filho Marquinho, vem esse ano. Já veio o Marquinho e Preta, entendeu? E eu já começo a obra no mês de maio. Eu compro a casa de 96, eu compro a casa aqui, eu já usava 2 cômodos aqui, eu pagava um aluguel, que era o meu tio Dail que morava. Então, eu pagava um aluguel por 2 cômodos, um banheiro e uma cozinha, que eu usava dele, uma área. E ele tinha direito a um quarto com o mesmo banheiro, a mesma cozinha e a área. Mas eu pagava um aluguel aos meus tios, a tia Nilzete, tio Firmino, tia Eunice, né? Então, eu pagava um aluguel como se fosse um aluguel hoje de R$ 1.500. Era um aluguel, valor considerável, que eu pagava esse aluguel para usar 2 cômodos. E um cômodo era para recolher as pessoas, ir para os ibás de santo, e o outro era para as pessoas ficarem ali para rezar, para ter um sofá e ter uma situação dessa. Então, em maio, eu cuido de uma cliente, e essa cliente ela vem agraciar a casa de Iemanjá e a casa de Maria Mulambo, que foi a Mauricéia, e ela contribui com a casa presenteando, ao qual eu comprei o terreno dos meus tios, né? E ali eu começo, na festa de Maria Mulambo, já com o pai Luiz Jagum, meu pai Egindê ainda não era, eu tinha ainda a mão de minha mãe Marlene. E meu pai Egindê vem, meu pai Luiz Jagum,
e a casa já está começando a ter muros em volta e ela está toda aberta, sem laje, sem lona, não, já com lona, mas já aonde é o Madureira. E ali começa, não, já estavam os 6 quartos já estavam prontos, os 6 quartos da frente já estavam prontos, e isso em julho. Em julho eu fiz a festa do Almulambo, mas com o barracão a céu a claro, porque ainda eu quebrei todos os 2 quartos e as 2 salas, e dali já começou a acertar, porque quando acabou a festa do Almulambo, já botou o radier e já botou a viga para começar a levantar o Madureira. Dali começa o Madureira em 96, de julho para lá. E eu inauguro o Madureira em novembro. Faço uma gira para o seu Marabô, e depois, no dia 3 de dezembro, eu faço o meu Odum. E já recolho a Mauricéia. A Mauricéia e a menina de Amanjá. Elas saem nesse barco, dessa obrigação de 96. História, hein? Muito bom. E, Babanil, ainda se tem algumas pessoas, né? Não são tantas. Agora a gente está aí com a internet, nossa religião um pouco mais assumida, né? Porque acredito eu que de tanta batalha ainda e de tanta perseguição que a religião ainda vem se sofrendo, estamos com um pouco mais de liberdade em relação a algumas coisas, mas eu acho que ainda tem pessoas que confundem Orixá, Exu e povo de rua. Já falamos do nosso povo, que são nossos ancestrais, nossas mães, né, que eu tenho ela como uma mulher que me orientou e me ensinou como homem, não como macumbeiro, mas como homem. E naquela época eu estava numa formação Confuso. de 19, 18, 19, 20 anos, é aquela situação de estar na noite, de estar trabalhando na noite e tal, e ela sempre me orientando. Mas sobre o Orixá Exu, o que o senhor pode falar um pouco para os nossos inscritos? Quando o senhor está falando de Orixá e Exu, o senhor está A falando... representação dele. Olha aí, mãe Gleice aí. Gleice é da antiga também, que é de Gleice, olha. Que é de Gleice é gorda. Mãe Gleice lá da Henrique de Mello? É. Benção, mãe. Isso aí é antiga. Então, nossa quando o senhor fala que hoje usam muito a palavra de Ecuru, né? Que Exu de rua, Exu e Curu. Eu particularmente, quando falo de Exu, eu qualifico como mãe, como pai, como amigo, como confidente, como companheiro. Eu não consigo qualificar um nome para tudo isso que seja um trabalho dentro de uma casa de formação, que o atabaque, o piso, o azulejo, são eles que coordenam tudo para que a casa fique e para entregar depois um orixá ou entregar uma casa ao seu filho bem arrumada. Quando nós falamos de bara, é isso que o senhor está perguntando, né? Sim. Eu procuro entender como imbara. Imbara indefinido. Por que indefinido? O imbara, ele fala muito pelo nosso aqui, ó. Ipacó. Pelo aqui, ó. Então, tudo que você puder fazer e você soprar, acordar, né? Que nós somos feitos de Oriodê, Orienum, Oriajalá, né? Iapori, Ori, né? E quando podemos acordar, nós estamos acordando o nosso interior. O que o Imbara é? O Imbara, para mim, dentro da minha leitura, ele é um Odidi. O que é um Odidi? O Odidi é a nossa sombra. O Imbara nós não pegamos, porque a nossa sombra a gente não consegue, mas ela consegue chegar antes da gente a qualquer lugar. Ela consegue estar à frente da gente a qualquer lugar. Então, quando nós falamos de Odidi, nós falamos de sombra, e ninguém consegue pegar a sua sombra. E a única hora que a sombra não está com você é a hora que você está morto. Né? Está deitado ali e acabou. Então, o Imbara, ou Bara, ele é um ser que fala em conjunto. Eu costumo dizer que o Bara ele é muito ligado à situação até mesmo do Herê, que a gente fala na segunda parte do Orixá, né? Que o Orixá dá aquele transe
E aquele herê, aproveitando aquele momento, ele vem para tentar recompor aquele legum que está ali. Ou seja, dentro do nosso estômago, nós temos um Imbara, né? Que ele é procedente ao nosso emu, à nossa fala. Tanto que muitas conversas, até meu pai dizia, Nil, cuidado com o que você fala. O que você fala pode vir contra você. Então, às vezes, até agora na internet, que tudo é gravado, nós temos que ter muito cuidado com os nossos pronúncios. Sim. Nós temos que ter muito cuidado, porque aquilo pode ser sentenciado contra a gente. Aquilo pode virar uma arma. Diga de passagem que a nossa ideologia não se trata de uma verdade absoluta. Deixamos bem claro, até porque todos aprendem e aprenderam e continuam aprendendo, porém, a ideologia mesmo da nossa vida é a gente abrir a mente e poder ouvir, pelo menos foi a nossa ideia do nosso canal, de levar pessoas que têm vivência na espiritualidade, para nós também podermos ouvir uma... Eu fiz uma pergunta sobre Exu, e o senhor já veio falando de Bara. Eu entendi o senhor falando que era Bara. Mas muito bom, porque nem todo mundo fala sobre Bara. Confundem Bara e Orixá Exu. Bara, corpo. Né? E o Exu, o Orixá do caminho, o nosso fiscal. É aquele que coordena, é aquele que auxilia. É aquele do movimento. O que é o movimento? Você recebeu uma notícia não agradável no meio da rua. E você é da religião. A primeira coisa que você chega em casa, que você vai achar no seu armário, é uma farinha de mesa. É um dendê, é um azeite doce, é um mel. Você vai fazer uma farofa e você vai botar no pé do Exu ou vai mandar para a rua. Por quê? Porque Exu é praticidade. Exu é aquela situação do que a gente está aqui agora. Nós estamos aqui, nós temos coordenados, nós estamos sendo orientados. Orientados para quê? Uma conversa puxa a outra, um diálogo chama o outro. E nesse entendimento de fala, o Imbara está aqui, ou o Bara está aqui, ou o Exu Orixá está aqui, ou o Ecuru, como queiram dizer, está aqui, pertinente a todos nós. Hoje nós estamos numa forma, o meu pai Marcelo, que nós saímos da nossa casa para qualquer lugar que for, a um supermercado, a um shopping, a uma festa, a uma boate, a uma escola de samba, e a gente roga muito por tudo aquilo que a gente confia, sem saber que a gente vai voltar. Porque o mundo está tão difícil que a gente não sabe. Então quem olha a gente, quem comanda a gente, quem toma conta da gente? Exu. Exu. É Exu. É o nosso fiscal. O senhor falou aí um pouco que passou por Uri, né? E vamos continuar falando. O senhor quer ver uma coisa que é muito interessante? As pessoas vão muito pela lógica e não procuram a contramão da história. Fulano foi preso. Primeira coisa que a pessoa vai fazer é um ebó para Exu. Depois do que a pessoa vai fazer, tem justiça. Justiça é quem? Xangô. Não é isso? Nós vamos pedir a Xangô. Para que o juiz não bata contra aquele filho que a gente quer. Depois vai não é isso? Mas olha bem, não é? É verdade. Mas o juiz bate o quê? O que ele bate na mesa? E martelo é de Xangô ou é de Ogum? É de Ogum. Então, se a gente tem que usar o martelo, primeiro é boia do martelo. Para aquele martelo não bater contra o senhor, o senhor concorda comigo? Ou não bater com tanta força. A ferramenta é de quem? Mas é mais fácil dizer, o homem da justiça é Xangô. Mas ninguém lembra que a ferramenta que vai bater naquela hora de ser é sacramentado, é acusado ou é liberto, é Ogum. E as pessoas, às vezes, não se tocam para isso. E está no olhar da gente. E por que não a gente se atentar a isso? Será que esse atento só veio ao pai Nil? Será que só veio ao pai Marcelo? Só veio que... Mas talvez é esse veículo que o senhor está hoje nos dando a chance de expor a nossa religião, ele está aberto para que muitas pessoas hoje vão pensar em assar um inhame. Vai assar um inhame, vai botar no pé de algum, vai botar numa estrada, aquele inhame bem quente, cozido. É um ebó até que eu estou ensinando. E aquele inhame, bota o nome da pessoa embaixo, o processo da pessoa, e você ali, você procura árvore. Essa árvore
você pega prego de cominheiro, enfia em árvores, em 7 árvores. Aquele martelo que prendeu naquelas árvores com pedido, que são frutíferas, aquele martelo, depois que você jogou bastante, vou botar dendê. Não, não joga dendê, não. Dendê apazigua. Joga mel. O mel tem que esquentar aquilo, pedir a algum que esquente a favor. E bote aquele martelo em cima. E ali naquele momento, aquela fumaça que está saindo com aquela quentura, porque o Ogum pra gente é santo que come quente. Depois que esfriou, o Ogum pode mandar ir embora. Então acabou aquela fumaça que está subindo, vai puxando e vai chamando o nome da pessoa, vai pedindo paz, vai pedindo tranquilidade, vai pedindo êxito para aquela pessoa, vai pedindo equilíbrio, porque aquela pessoa que pode estar ali dentro, ela pode ter sido sentenciada sem ter culpa. E ela pode, Lenine, pegar nela, e a pessoa se enforcar, se matar, se desapropriar, não esperar a hora da bonança dela. Então peça a Ogum. Ogum é o mentor dessa situação. Mesmo que recorra a Xangô... E depois vai recorrer, lógico. Mas passe em Ogum. Eu já escutei alguns relatos, né, sobre até esse assunto, que até dependendo da forma que você fale com o Xangô, tu ainda pode complicar as coisas antes de ir a Ogum. Por isso quando o senhor fala disso, existe uma boa fala, né? Que as pessoas usam muito ila, usam muito quiabo, né? E quando a gente come um angu, o que nos fortalece não é o miúdo, é o angu, né? Xangô gosta, Xangô é guloso. Então ele gosta da papa, mesmo, né? Então o efó também é procedente. E as pessoas devem ter muita ciência na hora de você botar até o amalá para você pedir para o Xangô, quando você botar a coroa, que por mais que seja bobagem, você bota 12. Quando você bota 12, muitos vão achar que é a conta de Xangô, muitos vão achar que são os 12 ministros. Mas existe uma outra situação que pode ser pertinente, como pode ser também derrubativa, porque 6 absorvem e 6 condenam. Então a gente tem que ter muito cuidado quando formos cuidar dessa situação, senhor, né? Esse orixá. O senhor antes estava falando de Exu. Não, de Ori, passou por Ori, e eu também gostaria de fazer algumas perguntas que eu sempre faço no canal e também é de muita importância, sobre o orixá Ori, né? A gente sabe que o dialeto do Yorubá é um dialeto muito confuso, as pronúncias são muito confusas. Vírgulas mudam tudo, né? Mudam tudo, acentos. Então, tem palavras de 3 letras, ILE, pode ser Ilé, Ile, Ilê, enfim, com vários significados. Então a gente sabe que a palavra Ori faz parte dessa caixa aqui, a qual foi moldada por Oxalá, do corpo humano, e também do orixá Ori. Isso, que é um orixá à parte, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco desse orixá Ori. Ori, orixá à parte, ao qual, quando nós passamos, tudo começa quando nós somos ovulados, né? Na união de um casal, e nessa ovulação, o compromisso do portal que nós passamos, aonde nós vamos entender o Onibodeus e ali o caminho, sim, ao qual nós vamos chegar a ser fecundado. A primeira forma constatada na medicina, que é o maior estudo, né? Não dita pela gente, a gente aproveita essa situação, é que a primeira coisa a ser formada é o Ori. Dali vai sair o tronco, vai sim, sair os membros, os órgãos, com os 40 dias, os órgãos já estão funcionando. E quando a maioria dos partos, tá? Respeitando os partos que hoje tem dentro de água, que são novidades, respeitando os partos que tem cesariana, né? Mas quando nós falamos dos partos natural, de parturiente natural, nós falamos de a cabeça sair. Então, quem vem ao mundo é aquilo que nasceu primeiro, é a cabeça. Tanto que é o que nós puxamos hoje, é a cabeça. É muito difícil um parto que uma criança venha com as pernas, né? Não podemos dizer que é impossível, tá?
Tudo para a natureza é possível. Tanto nós entendemos que hoje a meteorologia cada vez mais tenta se aprimorar, e eles têm dia que eles anunciam que vai ter chuvas e não chove. E tem dia que eles não anunciam e chovem. Eu costumo dizer que o botão não toca daqui para lá, e sim de lá para cá. Então, quando nós falamos de Ori, nós falamos de Ori e que as pessoas tenham bastante ciência que Ori tem vontade própria. Quando você pega um jogo e você começa a olhar e você vai procurar entender o que é aquela cabeça, você vai perguntar se aquela cabeça quer pata, se aquela cabeça quer obi, se aquela cabeça quer urubô, se aquela cabeça quer o Adimum, que seja feito de banha de Ori, né? Ou que seja feito de Epopumpá. Então, se quer Ejá, por mais que para muitas tradições hoje o Ejá ele não é agradável e eu respeito, né? Ou aquele peixe que é o Ejá Axé, que é o bagre, e outras situações. As pessoas dizem assim, eu usar peixe bagre, porque isso é africano. Não, minha gente. O peixe bagre já foi constatado que em vários rios, meu pai, os rios secam. E embaixo d'água, depois de um ano e pouco, o bagre sobrevive. Sim. Então, quando a gente dá bagre à cabeça, a gente quer que aquela cabeça ela sobreviva. Quando a gente pega as guelras do bicho e a gente oferece a Ori, é que a gente quer que do mesmo jeito que aquelas brânquias, que aquelas, né, que ele respira, que aquela cabeça respire. Sem contar que a cabeça do bagre, ele não se desvia dos obstáculos. Não, ele quebra. Por isso entendeu? Que é o tal cabeça dura. E para isso nós usamos até muito, em muitas tradições, nós usamos a pedra da cabeça da corvina. Porque é uma coisa resistente e é uma pedra que existe. Isso aprendi aqui. Né? É um peixe que a gente usa para muita macumba com aquela pedra. Para dar equilíbrio. A gente usa aquela pedra para várias situações. E é importantíssimo. E o bagre, na verdade, se o senhor olhar, ele segue, né? Mas ele segue de uma forma que ele se bate. Uhum. E a nossa cabeça, ela precisa estar equilibrada. E quando você seca aquele bagre, independente que seja o bagre do rio doce, o bagre da água salgada, não me importa. O importante é que você está fazendo um ritual e seu coração está límpido. Não adianta você comprar um Ejá Axé seco e você comprar um bagre e você botar para secar na sua casa. Se a sua fé tiver, aquele bagre vai fazer tanto quanto. Não adianta as pessoas quererem dizer, eu fui buscar e não sei aonde, tá acontecer. Existem muitas pessoas que vão aos Estados Unidos que dizem que os médicos, os papas estão lá. E no final de tudo, aqui tem muitos bons que acabam resolvendo aquilo que você gastou dinheiro e fez tudo. Então nós temos que dar valor e valorizar a prata da nossa casa, primeiramente, respeitando a qualquer tradição e a qualquer seita, a qualquer religião. Nós podemos chamar essa energia de Orixá Ori? Podemos. Nós podemos dizer que o Ori ele é a percepção. Para isso existe, sabe que eu sou muito ligado a carnaval, né? E existe um samba da Mocidade Independente que ele diz que a mente comanda e o corpo obedece. Tudo que tem é o nosso cérebro, o cerebelo, que ele conduz os nossos movimentos, que ele conduz o cheiro, que ele conduz a vontade, que ele conduz a tudo que está adentro de nós. Então, quando nós, os movimentos dos pés, os movimentos de tudo, o senhor basta ver que o seu coração pode estar batendo. Mas se a mente parar, o coração pode ficar batendo, vai se cansar, mas a mente parou, acabou, né? Então, a nossa mente é o comando. O Orixá Ori é o comando de toda a situação. Só quando falamos de Ori, nós precisamos entender de uma coisa que eu venho muito batendo, que eu acho que ela está começando a ser entendido. Que o Ori, ele é a parte, mas que o nosso corpo também é funcional ao Ori. Nós precisamos entender que, quando passamos um ebó, quando tomamos um banho de folha, não se seca.
Deixa, porque nós temos poros onde nós suamos. E esse poro, ele absorve a essência da erva, ele absorve aquele acaçar que você passou no corpo para limpar. Então, nós temos também o corpo dividido em 3 partes, né? Para isso, quando a gente faz o ixó, ou o babaocá, ou a jalá, como queiram dizer, aquelas bolas de inhame que você bota numa mesa no bori, você divide ela como é dividido o nosso corpo. Então, nesse momento, mas por que o Iaô não tem? Porque o Iaô para a gente é um nascido, ele tá ainda sendo fecundado. E aquela pessoa, quando toma bori, é a cabeça inteira. Se você botar uma bola de inhame, não está errado. Por quê? Porque ela ainda é uma bola. Depois é que vai tomar o corpo dolente, né, daquele ser, daquele legume. Vamos lá, pai. Então, continuamos falando sobre essa parte. Eu, Marcelo, acho o seguinte, em relação a Ori e aos orixás em nossos caminhos, né, que também estão designados na nossa vida, onde que tem o orixá Tumpur, né, que primeiro devemos entender que a gente tem que seguir ritos aqui criado, né, aqui no Brasil, nossa cultura, do Candomblé, que eu me orgulho muito de fazer parte. Porém, como o senhor vem falando nas suas lives e para as pessoas que têm a humildade de chegar e perguntar, o senhor está sempre disponível e orientar e ensinar. Eu acho isso legal, tanto para aquele que o procura, e tanto para o senhor que atende quase todo mundo como se fosse um filho e passa a informação, anota aí, aprende. E eu acho que é agregar é muito importante para as pessoas que são humildes em perguntar, né? Então, a gente sabe que aqui a gente faz um orixá tumpor. E da mesma forma da fala que eu comecei inicial, sobre os dialetos, da forma que se chegou aqui a algumas coisas, eu tive dúvidas, me esclareci sobre essas, mas eu queria saber do Senhor, da visão de Ori. Ori, ele pode ser Meiji? Então, quando o senhor me pergunta isso, o senhor me pergunta pelo lado africano ou o senhor me pergunta pelo afro-brasileiro? Então, eu falo sobre a questão de Ori. Por quê? Deixa eu te falar primeiro a minha visão. A minha visão do tipo. Se eu tenho um Ori, eu tenho um único Ori. Porém, eu posso ter vários orixás que administram a minha cabeça, que é o meu Ori também. Acho que a confusão é essa, das pessoas se nomenclaturarem quando fala eu sou Ori mesmo, que bem da verdade, eu não sou Ori mesmo, eu acho que o Ori 5. Porque todos os orixás dentro da minha vida, ele tem um significado para me auxiliar e me ajudar a percorrer a minha vida aqui na Terra. O Xuguian tem lá a situação dele, mas eu tenho uma hora que Iemanjá também está ali. Ogum fala, né? Ogum fala, Iemanjá, que é a mulher que me acalanta, é a mulher que está sempre ali me pedindo. Então, eu acho que fases da nossa vida, se tem os orixás que, por ser um único só iniciado, algumas pessoas acham que as outras energias não podem nos contribuir, ou que aquela que contribui tanto quanto o Xuguian possa ser chamado de Ori mesmo, como se o orixá fosse o orixá Ori. É um lance confuso, mas o senhor está me entendendo? O orixá Ori é único, mas a nossa cabeça física pode ser administrada por mais de um orixá. Eu vou lhe fazer uma pergunta, então, já que o senhor me deu essa brecha. De que orixá o senhor é? Ou que nem orixá o senhor é? Então, eu sou do Xuguian. Do Xuguian. E eu fiz Ogum, todo mundo sabe disso, eu não tenho vergonha de dizer. E foi na sua casa que Iemanjá chegou a primeira vez. E se eu disser que o senhor não é do Xuguian? O senhor vai dizer que eu sou uma pessoa louca, porque eu sempre vi o senhor e conheci seu pai de santo, não é isso? Sim. Sua trajetória. Conheci aonde o senhor foi suspenso.
Foi seu Jorge, não é isso? Tata Fumudim, Jorge, isso. E tudo isso. Então, quando nós nascemos, nós temos moleira. A moleira fecha, nós temos anjo da guarda. Quando o senhor senta no pilão para acertar o Shoguião, ou no apoti, ou no que quer que seja na tradição da pessoa, ali você vai rasgar o Oxu. Se você vai rasgar o Oxu, quem é o dono da sua cabeça? Orixá Oxu. Que ele cuidou de você na sua forma toda. Ele cuidou de você no seu crescimento. E naquele momento da sua formação, ele te entrega alguém para que seja o denominador da sua vida até a hora que Iku lhe achar. Arum, a doença, e Iku lhe encaminhar. E naquele momento que o senhor se encontra, que demore por muito tempo, o senhor se encontra e a Iku, o Shoguian, ali ele para. Se o senhor tiver a casa aberta, vai continuar a ter festa do Shoguian. Quem morreu foi a matéria e Orixá Oxu. Porque o senhor vai tirar quem? Ele. Tira Oxu. Não. Então, nosso guardião, o nosso procedente, ele é Oxu. Orixá Oxu, ele é ligado a Jalá. Ele é ligado à divindade que coordena para tomar conta. Naquele momento que há a iniciação do Elegum, é o que eu entendo, tá? Não é o que é para todo mundo. Naquela iniciação que rasga-se o veículo, que o Orixá Oxu designa o Shoguian, ele toma uma plataforma sua e ele segue o seu destino, lhe olhando, lhe coordenando, porque a Jalá ele tem muitos a cuidar, Ori é de cada um, né? Pessoal, e quando nós falamos, que as pessoas às vezes talvez não entendam, que quando o navio negreiro veio, muitas coisas se perderam e outras se acoplaram. Eu costumo dizer que o meu candomblé é afro-brasileiro, né? O meu candomblé que eu comungo é afro-brasileiro. Por mais que eu tenha o meu estudo, as minhas aptidões, as minhas diferenças, meus questionamentos, e eu procuro cada vez mais ler, porque sapiência não faz mal e não ocupa espaço errado a ninguém. Então, quando o senhor fala de Orimeji, o que eu entendo nessa situação? O senhor é o Shoguian, tá? Eu sou Iemanjá. Aqui tem uma pessoa de Ogum e aqui tem uma pessoa de Oxóssi. O senhor nos convidou e gosta de sentar com a gente à mesa para comer. O senhor gosta de sentar à mesa para dividir, como Deus numa mesa, tendo falsos, traíras, mas ele sentava na mesa. Então, quando diz assim, o meu santo come com fulano, ciclano e bertano, eu entendo nessa forma. Por que eu entendo dessa forma? Eu vou falar particularidade minha. A minha Iemanjá, depois que meu pai baiano veio fazer meu Oloriebé, que está com Deus, ele veio fazer minha obrigação, fora o Ogum que eu tenho, o Ibá de Ogum, na boca do Ibá da minha Iemanjá, mora um Ogum. E esse Ogum que mora na boca da Iemanjá, ele só se desacopla 3 vezes. Ou para lavar, ou para comer, ou para morrer. Ah, mas como é que é o para comer? Ele vai ficar do lado, né, no até a cama de folha, ele vai ficar do lado de Iemanjá. A minha Iemanjá vai tomar o carneiro que ela gosta perante o meu axé. Aí vai vir a galinha, vai vir a pata, se tiver, vai vir a etum, né? Vai vir o elé, o que tiver que aquele santo pedir, santo tem vontade própria. Antes de tomar a galinha, antes de tomar tudo, nós vamos para Ogum, para dar galo Ogum, dá tudo. Depois que a gente deu o galo Ogum, a gente volta a Iemanjá a dar as galinhas. Aí sim é santo que come a mesa junto. Forças. Entendeu? Isso eu entendo, não é porque foi meu babalorixá que fez, então o dele tem excelência. Não, eu estou aqui para escutar todos.
Entendeu? Então, isso é o entendimento. Quando aquele orixá se desacopla em minutos, senta à mesa e ele faz o gingé junto. Depois que lava, Ogum volta para cima de Iemanjá. Volta a ser É guardião daquela santa. Isso, para mim, é santo que comunga e que falam a mesma linguagem. Agora, não adianta eu botar um Ikelê aqui, outro Kelê aqui, e não arrumar nem o Ibá. Não adianta eu fazer milhões de situações e não botar aquele orixá que seja apalavrado junto. Devemos entender que, e se a pessoa for gêmeo, aquele ori foi jejuado dentro daquela barriga, por mais que não seja de placenta igual, ou foi uma placenta separada, mas eles vivenciaram ali os meses todos, e aquele ser morreu e o outro ficou. Como é que fica se aquela cabeça ela veio predominante para o Oxóguian? Mas existiu ali dentro alguém que vivenciou aquele tempo todo junto com ele. Uma outra energia. E aquele ser vai ter que cuidar daquele Ibá orixá, independente que aquela pessoa se foi. Aí já é a ancestralidade da pessoa que você vai cuidar, você vai ver, porque viveu aquilo com você. Então, quando fala de Ori Meji, eu acredito muito no Oju Ori. Oju, olhos para o Ori. Eu te quero. Eu te quero. Sai daí, Oxóguian, eu te quero. Entendeu? Esse eu acredito muito nessa situação do Oju Ori. E acredito naqueles orixás ao qual eles jejuam e comem à mesa junto com o Oxóguian. E eles podem falar tanto por Oxóguian, porque eles zelam por Oxóguian, eles arrumam a mesa do Oxóguian, eles cuidam de Oxóguian. E até administrar a sua vida, isso. Né? Então, eles estão ali numa forma de condutores junto com Oxóguian, guardiões. Como tinha o palácio, né, de Legibô, não tem, desculpa, o palácio de Legibô, e aonde tinham os guardiões, que era a Jaguna, que era Ogunjá, né, e que era Jagum. Eles vestiam branco, mas eles vestiam branco é a mesma coisa de você ser do candomblé e uma firma que você tem, acabou de fazer santo, você tem o teu preceito, mas tem que quebrar o preceito, porque a tua firma só veste preto, ou você vai embora da firma porque você não pode vestir, vestir preto. Não pode. E será que eles só botavam branco naquele momento? Como é que fica quando a gente fala de Inle? Como é que o senhor pensa em o senhor ir caçar elefante, como conta o Itã, pescar, caçar de branco? O senhor vai se sujar ou não? Com certeza. Inle só veste branco. Inle é um Olodé. Da família de Irilé? Sim. Mas quando ele passou em Ibessé, Oxalá vivia com Nanã. E ele foi agraciado com a Xó-Fum-Fum. Respeitosamente, ele bota o Xó-Fum-Fum. Mas não que esse seja só esse. Então, a forma do conduzir de algumas pessoas, elas se tornam ferramentas para mostrar que são orozeiros na sala, panos diferentes, contas diferentes, atos na sala diferentes, e que estão perdendo os bastidores. Porque o bastidor, ele é muito mais interessante do que o folclore. Com certeza. O folclore você vê no teatro, você vê em praça pública. Agora, o preto no branco, você só vê nos bastidores. Eu digo que a sala é perfeita. E os bastidores, só Deus sabe como acontece. Né? Então, nesse momento que o senhor me pergunta essa situação com o Juori, ou como
Que hoje o Ori, para mim, a forma do Juntó, né? Como dizem. Sim. Mas como a forma do Ori Meji, eu entendo como seja esses orixás que são acoplados ao Oxoguian e que eles respondem tanto por amar o Oxoguian e o Oxoguian abrir guarda para eles sentarem àquela mesa e comer junto, que eles se fazem tão presente o Senhor quanto ele. Eu acredito que sim, nesse sentido, as pessoas... O senhor quer fumar? Que eu sei que o senhor fuma, né? Eu não Então, fuma umzinho meu. Mas Fuma. Aqui comigo vale tudo. Aqui não tem isso, não. Não tem dogma, não tem nada. A situação é da forma realmente que o senhor está falando, de como chega. Deixa eu falar uma coisa aqui para essa live. É tão prazeroso eu estar com esse senhor aqui, que tudo vale. Só em a satisfação, que a satisfação não é dele, a satisfação é minha, de estar contribuindo para o africanizando dele. E espero que isso aqui vá muito longe, porque eu tenho certeza que ele tem mérito e tem bagagem para chegar ao lugar que o senhor merece. Sim, a nossa ideia é justamente, cara, poder levar pessoas, conteúdo com pessoas sábias, tá? Que vivenciaram, não é? Saber. Há uma grande diferença, Nil, de conhecimento e sabedoria. Há uma diferença. Só que eu estou tentando levar pessoas sábias. Não que... O senhor acha que nesse meio que o senhor fala entre conhecimento e sabedoria, o senhor não acha que existe uma coisa que também é prazerosa? Se chama vivenciar. Sim. Porque se o senhor não vivenciou, o senhor vai contar Itã. O senhor vai contar histórias. E não que o senhor viveu. E a cozinha do candomblé é o melhor lugar para você aprender axé. Eu costumo falar isso também. E casa de santo. Casa de santo. Eu sei que hoje todo mundo trabalha, todo mundo prefere arrumar uma desculpa e não um tempo, né? Uma forma de estar presente, porque a maior faculdade dentro da nossa religião é estar dentro. Começamos a falar aqui um pouquinho, já falei que eu aprendi pra caramba com aquela senhora. Por quê? Eu convivi. Conviveu. Eu convivi, pô. Eu estava ali, eu convivi. E a nossa ideia, voltando a falar, não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. É a sua vivência, é a minha vivência, é a vivência do seu Sérgio, 50 anos de santo que foi. Como fica uma situação se a gente for pensar em África, sem eu ir, tá? Em escutar, tá? Tô falando pelo que eu escutei, tá? Se hoje o Axé Laquetu é profundo conhecedor, detém na mão, né, no marolá, de Ibeji e de Orixá Oti. E eu sou louco para aprender. E o senhor é meu pai de santo. O senhor ficaria chateado se eu tivesse que adentro entrar e aprender, eu tivesse, sendo seu filho de santo, eu entrasse, ia continuar seu filho de santo, e eu entrasse no marolá e raspasse a cabeça, pintasse para mim aprender a fazer Ibeji e aprender a fazer Orixá Otim? O senhor não ia aceitar. O senhor ia aceitar? Eu hoje, com a cabeça que eu não, tenho, mas assim, não iria. Não. Né? Como Não. muitos não iriam. Não. Então, e hoje a pessoa para entrar em Oxum, a pessoa tem que raspar a cabeça. A pessoa tem que entrar em fé, tem que ser raspado. Mas não é a nossa cultura. Sim, justamente. Não adianta a gente querer botar a África aqui, que a África um segmento, entendeu, pai? Sim. Então, seria muito interessante o Opofojá, a propriedade de Orixá Xangô. Sim. Olha, meu pai, Marcelo, eu vou adentro entrar, eu quero aprender o culto todo de Xangô. E para mim aprender, eu tenho que ser de lá. O senhor me libera, porque eu vou ter que raspar, eu vou ter que fazer. E isso não adianta, porque nós somos feitos de Iba-Orixá unitários. Sim. Nós não somos feitos de Ojubó, nós aprendemos o unitário. Sim.
Então, quando nós vamos chegar, a essa situação, nós vamos ver o quê? Que nós estamos doando o nosso filho para um outro axé. E por quê? Porque nós nos tornamos unitários. Nós não vemos em quê? Em tribos. Nós fizemos o nosso candomblé. Isso é que as pessoas devem entender, que candomblé... Existe até um ditado que meu pai baiano dizia: candomblé, candomblecô, quem te inventou? Iacalá, Iadetá, Ianaçu. Era um modo dele de falar, era esse. Então, por quê? Mas nós conseguimos o quê? Ser gentis, nós conseguimos ser bonvodunce, ter bons amigos e, de repente, quem sabe se a gente não entra no Marolá. Nós temos essa abertura. Amém. Como é que a gente também não pode ser querido pela hoje a mãe que está no lugar de minha mãe, que está com Deus, minha mãe de Oxóssi, minha mãe Estela, que é de Xangô, quem sabe se a gente não tem abertura. Mas que também, para você entrar dentro do culto, imagina se fosse essa mesma tradição. Como seria? Né? Isso só está falando de iniciar essas eu tenho vontade de aprender, porque no Oponjá fui ocular de ver minha mãe Estela botar o xere, e ela, antes de botar o xere para mexer, ela rezou para o xere. Eu achei lindo que Xangô tem as bolsas dele, e tem uma pessoa que tem um posto de Acolobá, que guarda tudo o que é desse santo nas bolsas, nas capangas que ele... Então, e eu cultuo esse orixá, e eu sou filho desse orixá. E por que não querer cada vez mais saber desse orixá e de cada um daquele que nós comungamos? Por isso que eu digo às pessoas que cada vez mais eu estou engatinhando. Quando eu penso que eu estou levantando, eu escorrego e engatinho. Porque o nosso candomblé ele é vasto, de muita sabedoria. Eu acho que a sabedoria, o conhecimento é para todos. E não ocupa espaço, né? Só falou da iniciação. Beleza. Mas cultuar podemos. Sim. Podemos. Mas aqui Ediá não chegou. Beleza. Mas segundo documentos, é irmão de Oxóssi e Ogum. Isso. Se a gente, toda vez que cuida de um, a gente oferta para outro, se você tem um conhecimentozinho sobre aquilo, por que também não agrada ele? Que ele vai trazer um benefício. A mesma coisa de Orixá Ocô, né? É tudo a mesma família. Não é isso? Conhecimento, cara, eu acho que não é fácil. A gente precisa entender que são culturas diferentes, porque eu fui criado aqui, mas basicamente a gente está falando de uma partícula que vem de origem africana. Então, quando nós falamos disso, o que eu preciso entender? Eu tenho uma pessoa que hoje faz meu cabelo, cuida do meu cabelo, né? Depois que eu tive que pintar por algumas situações. E essa pessoa, ela está pagando há 1 ano para ir para Israel. Vai ter uma caravana para ela conhecer aquilo que ela fala. E a coisa ela tomou uma forma tão grande que o comodismo das pessoas fez com que os africanos viessem e dissessem assim: é isso aqui que vocês têm que fazer. O que vocês estão fazendo, as pessoas trouxeram, mas não trouxeram tudo. Que talvez se tivesse essa caravana, que foi puxada, um dos pioneiros aqui no Rio de Janeiro, principalmente, foi Ogum Torodê. Sim. Né? Então, existiu outros, né? Como Verger, como outros e outros. Mas aqui, o que eu estou dizendo no Rio, foi pioneiro aqui. Então, eu acho que tinha que ter. As pessoas querem falar, querem saber, querem cultuar, vão beber na fonte. Eu não vejo empecilho nenhum de ir beber na fonte. Eu acho muito interessante. Agora, eu não consigo entender que você queira, não é os africanos, tá? As pessoas que acabam se intitulando. Sim. Eles queiram empregar aqui, dentro de Niterói, o Rio de Janeiro.
Não tem como. Não vai dar certo. Não tem como. Você cultuar é uma coisa. E outra, voltamos a falar que são culturas totalmente diferentes. As culturas são totalmente Muito. diferentes. O pai Wallace está dizendo ali que o pai Wallace é meio polêmico igual a mim, né? Eu digo que ele é meu filho de gênio, de modo, de tudo. Ele está dizendo que nem para as casas matrizes a caravana fica difícil, que às vezes não se abre. É verdade. Sim, a gente sabe que se tem algumas Yalorixás aqui que vão. Não vão em caravana, mas estão sempre indo. Abençoe benção, Fernanda, Viviane Santa Isabel, Pai, sobre as pessoas iniciadas de Orixá, que procuram o culto e Fá. Tem como vivenciar as duas? Então, se você tem uma mente boa, se seu Ori é pleno e você consegue desmembrar isso, eu não vejo obstáculo nenhum. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que vivo intensivamente. Sou compulsivo e sou imperativo. Eu tenho certeza que se eu mergulhar, nem o dedo do pé vai ficar. E eu ainda não sei nem o meu candomblé afro-brasileiro, eu não vou poder exercer o outro. Porque eu acho interessante a pessoa que faz o culto, segue o culto, mas não mistura para o iniciado do candomblé o culto. Sim, verdade. São culturas diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? E as pessoas começam a misturar alhos com Não bugalhos. existe fadomblé. Não existe fadomblé. Como bem o senhor falou, a pessoa tem que ter uma cabeça muito boa para não se perder no meio das histórias. Uma coisa eu aprendi que a gente pode agregar algumas coisas para que você possa ter aprimoramento naquilo. Não trazer uma cultura que não é oriunda da tua. E quando nós falamos de Ori é tão predominante, tão relevante em nossa vida, que ele deixa a gente caminhar. Mas ele mesmo faz a gente se sentenciar. Sim. Entendeu? Razão, emoção, o sim e o não. O senhor pode ver, né? Que o senhor agora não está mais, que o senhor já deve estar casado, que eu não acompanho muito tempo o senhor, mas o senhor vai ver um pitelzinho, uma menininha bonitinha, o senhor vai lá, vai tudo. O senhor já vai para o não, para ela te dizer o não. Sim. Mas se ela te responder sim, tu ganhou. Aquilo foi o quê? O senhor foi galanteador? Sim. A sua palavra foi envolvente? E eu digo que a palavra, o sim e o não, eles trabalham em conjunto. E assim é o Ori. Ele deixa, às vezes, você seguir aquilo que você quer. Mas ele também te sentencia. Sim. Entendeu? Na maioria das vezes. Olha, acabou a bateria, infelizmente. Na maioria das vezes, essa questão de sentença, ela é obtida por nós mesmos, né? Pelas nossas escolhas. Nós né? fazemos Pelos as nossas nossos escolhas. Pensamentos. Claro que Ori muitas das vezes não quer que eu sofra, mas que eu procurar uma forma de atrair esse sofrimento. Uma outra coisa também, Panil, eu, em 2019, eu falei, caraca, eu tenho que arrumar um tempinho também para estudar. Para estudar o que eu vou fazer, mas eu não sabia, porque eu não tinha tempo, não estava muito afim, mas queria. E uns problemas na minha vida, eu fui no centro da cidade para resolver esse problema, já 200 graus para explodir. E encontrei um cara, que o cara ficou me olhando, papai, veio com as conversinhas, eu achando que era lorota, ou que era. A princípio achei que era de outra religião, enfim. O cara era professor de uma universidade, sócio de uma universidade, e eu fui estudar psicoterapia. Ah, por que tu escolheu psicoterapia? Primeiro eu queria entender a cabeça. Primeiro a minha cabeça. E depois, com esse conhecimento, tentar fazer jus para algumas pessoas de tratar de psicossomáticas, que na minha concepção hoje eu não tenho outra falha em não dizer que são doenças da mente. E vindo de doenças da mente, que não é automaticamente
patológica, né, como loucura. Só acredita que seja transe? É um transe da mente. Sim, que a gente entra em guerra com a gente mesmo, conflitos né? mentais. Conflitos, e que aí já vem situações até de alguns que a gente Sim, já vai aí você já achar. abre um leque, umas Isso. fissuras para começar a entrar um monte de coisa ruim. Mas nessa deixa que o senhor me dá, o senhor acredita que eu sou de pleno acordo, até com a idade que eu estou hoje, que eu não me canso, que eu me sinto envelhecido na idade, mas eu tenho um ser infantil dentro de mim, e eu tentaria a faculdade, o estudo, novamente, para fazer psicologia. Porque quando a gente senta aqui num jogo de búzio, ou quando a gente tenta escutar o problema de alguém, nós somos um psicólogo. Nós tentamos tirar, desabafar as pessoas, tentar as pessoas, até que o jogo conduza, mas com palavras você tenta acalentar aquela pessoa, e eu acho que faz falta demais no nosso candomblé Um pouco desse um conhecimento. pouco de estudo, a psicologia, o ser um psicólogo. E assim, a nossa religião, ela não tem um organograma. Não é nem uma Bíblia que eu digo, não. De você dizer assim, ó, você tem que primeiro você cursar, você tem que fazer, você tem que isso, para depois você fazer um intensivão, para depois você receber o que você veio com mérito com seus 7 anos, com a sua idade, assumir o grau do sacerdócio. E isso não tem escrito na nossa religião. A pessoa vem e você diz, olha, você não tem necessidade, o santo não dá caminho para isso. Ah, se não fizer aqui, eu vou fazer em outro lugar. Eu quero minha cuia, eu quero meu... Sabe, isso é como se fosse um presente de grego, um elefante branco, que aquilo você vai ficar ali e você vai torpedear várias pessoas, porque você não veio com dom e a percepção de ser. Isso aí também é outro assunto que nós vamos falar. Vamos falar nesse assunto, depois eu volto da minha área psicológica. Não, fala da psicóloga. Onde o senhor falou, Vamos lá. onde o senhor falou. Eu só fui para lá para tentar resolver a minha mente. E daí eu descobri que lá a gente realmente tem uma partícula muito grande, que é a nossa religião, mas muito grande, muito grande, muito grande. Porque quando a gente fala em macumba, a gente tem que primeiro falar da cabeça. Sim. Falar da cabeça. Panil, se a gente estiver bem com nós mesmos, com a nossa cabeça, com o nosso eu, nada vai nos estressar. Nosso interior. Nada vai aborrecer. E aí, eu comecei a estudar um pouco mais disso relacionado à espiritualidade. E hoje eu falo com propriedade. Algumas pessoas podem interpretar de uma forma achando que eu não estou falando que o cara não precisa fazer. E o senhor vai concordar comigo que ele não precisa fazer. Não estou falando que ele não precisa fazer com eburi, com adimuns e jambales. Não estou falando isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem várias outras formas de eburi que não precisamos fazer disso. Sim. Até porque quando a gente começar a nos olhar, nos vigiar e começar a nos moldarmos, a gente vai esquecer de ficar apontando e falar que aquela pessoa tem que ir para a casa do chapéu e me preocupar naquele momento comigo. O que eu preciso fazer? Eu não vou. Hoje mesmo o senhor falou isso ali fora. Cada vez você estar melhor para mostrar à pessoa que tudo aquilo que ela apontou você... Olha o psicólogo Nil ali fora hoje falando. Não, você está falando besteira? Não precisava falar assim, porque tu não deixou para lá e... Ele é sentenciador dele próprio. Justamente. Então, se a gente começamos a moldar sobre isso, a gente vai falar melhor, que é o ebori, auto-desejar, falar coisas boas, pensar melhor, que a gente alimenta de não deixar fissura, de não entrar em lenini. Ah, mas o Marcelo, não estou preocupado com o Marcelo. Eu não estou preocupado com o que os outros acham do Marcelo. Eu estou preocupado com o que o Marcelo está sendo para ele. Né? Boas músicas, bons pensamentos, boas atitudes, boas falas,